Teólogo prova que Deus não existe. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Sou teólogo, bacharel em teologia com avaliação máxima 10 em exame Univera, por uma das melhores faculdades de teologia do Brasil, da Arquidiocese de São Paulo. Formado também em filosofia pura, história e psicologia, Universidade Católica de Belo Horizonte. Sempre estudei muito, em média de 10 a 12 horas dia, desde a quinta série. A vida de seminarista me levou a esse costume. Vivo exclusivamente para estudar, tenho uma boa biblioteca particular. Devo ter lido, em média, 4.000 livros. Desenvolvi grandes processos de síntese. Em certo momento da minha vida, perdi a fé. Hoje sou completamente ateu. Tenho a mais absoluta certeza que não existe Deus, como também o diabo, e que tudo isso é ideologia. Céu e inferno, muito menos o pecado. O que existe é o crime. O homem é livre para fazer tudo, desde que tudo que faça não seja crime. É bem melhor que a vida seja dessa forma. Acreditar em Deus é um delírio. Não quero com isso ofender ninguém. Sendo ateu, preciso provar a não existência de Deus. Para mim é muito simples. Darei uma prova cabal como originaram todas as formas de matéria, particularmente os bilhões de universos contínuos. Como surgiu o cosmo? Darei uma explicação possivelmente científica, sendo que sobre esse aspecto a ciência costuma ser ideologia. Como entender o antiprincípio, o fundamento da antimatéria, por uma epistemologia empírica? O que cientificamente não seria possível. O nada se compreende pela empiria. Com efeito, o que era antes do cosmo, o nada. Desse modo, a minha explicação fará recurso do método dedutivo por uma intuição perfeitamente lógica. Antes do cosmo, o que existia? Tão somente o vazio, o infinito, escuro, frio e desértico. Tudo isso significando o princípio do nada. Então, como nada poderia criar o espírito, sendo que o espírito, de algum modo, seria o nada, a sua continuidade, motivo pelo qual não poderia criar Deus pelo princípio do nada. Na verdade, Deus teria sua origem em si. Tal conceito apenas manipulação ideológica, sem racionalidade praxeológica, motivo pelo qual comprova a inexistência de Deus. No entanto, nada conseguiu criar a matéria. A supertemperatura negativa encheu o infinitólogo de gelo, que por revoluções químicas contínuas foi alterando os princípios da evolução, transformando a natureza evolutiva em átomos, posteriormente em todas as formas de matéria, incluindo a vida e a origem do Homo sapiens, pelo mecanismo constante da evolução. Porém, tudo o que existe transforma-se em inexistência, os próprios universos contínuos desaparecerão em um determinado tempo, quando a base existencial da matéria esgotar-se, a energia de hidrogênio produzida pelos sóis voltar-se-á a recongelar os universos contínuos.
desse modo eternamente. Nunca existiu um ponto primevo da origem de tudo, apenas os momentos das reconstruções. Uma brincadeira interminável, sem sentido, fundamentada na grande lei natural, a reconstrução da matéria. Nesta lógica racional, não existe espaço para Deus, céu, inferno ou diabo, ressurreição ou reencarnação. O que existe mesmo é a eterna reconstituição da matéria, a prova absoluta da inexistência de Deus, pelo princípio da teoria da incausalidade. Desse modo, tudo que existe não tem fundamento ontológico na existência real. Somos apenas momentos do ressurgimento eterno do nada. Deus não poderia ter surgido desse princípio. Voltaria a ser a obrigatoriedade do fundamento, a incausalidade, a continuação existencial do nada, motivo pelo qual Deus não poderá ter existência. Estamos sozinhos no mundo e sem solução. O único caminho possível é o desaparecimento. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.